Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical com a nossa nova série de estudos sobre Salmos, a beleza dos Salmos. Que durante esse tempo você não venha conhecer apenas o Salmo do pastor, mas o pastor do Salmo. E começando hoje, ao falar de Salmos, uma coletânea de orações e hinos hebraicos inspirados e provavelmente para a maioria dos cristãos, a porção mais conhecida e mais amada do Antigo Testamento. Duas situações justificam o destaque que esse maravilhoso livro possui e que vamos estudar. O fato do Salmo ser muitas vezes anexado a exemplares, principalmente do Novo Testamento, e de ser usado com bastante frequência na adoração e na meditação. Nós também podemos perceber a dificuldade com a interpretação de Salmos, uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus. Muitos cristãos automaticamente tomam como certo que ele contém somente palavras da parte de Deus para as pessoas. Então, dessa forma, muitas pessoas deixam de reconhecer que a Bíblia também contém palavras faladas para Deus ou acerca de Deus, que é o que os Salmos fazem, e que essas palavras também são a palavra de Deus. Isso ocorre porque Salmos são basicamente orações e hinos, pela sua própria natureza, são dirigidos a Deus ou expressam verdades acerca de Deus em cântico. Com essas palavras faladas para Deus, funciona como uma palavra da parte de Deus para nós, será? Uma vez que não são proposições, não imperativos, nem história que nos põe em contato com a história, e não funcionam em princípios para ensinar doutrina ou comportamento moral. Não deixe, porém, de ser proveitoso quando são empregados para os propósitos determinados por Deus, e isso é muito bom, que os inspirou primeiro, para quê? Para que Ele venha nos ajudar a nos expressarmos diante de Deus. E segundo, considerarmos seus caminhos. É isso aí. Os Salmos, portanto, são de grande benefício para o cristão que deseja ter a sua ajuda da Bíblia para expressar alegria, tristeza, sucesso, fracasso, esperanças pessoais. Embora fosse necessário um livro do tamanho considerável para discutir todos os tipos de salmos e todos os usos possíveis que poderiam ser feitos por eles. Então gostaríamos de oferecer, através desse estudo de escola bíblica dominical, algumas diretrizes mediante as quais você terá melhores condições de apreciar e usar os salmos, tanto na sua vida pessoal, quanto no momento que estamos vivendo agora. Algumas curiosidades que o salmo nos proporciona e que vamos ver no nosso estudo é a sua diversidade. E devemos sempre lembrar que ao ler ou interpretar os salmos é o reconhecimento de que eles são poemas. Um poema musical não pode ser lido da mesma maneira que se lê uma epístola, ou uma narrativa, ou uma seção da lei. A sua intenção é apelar às emoções, invocar sentimentos e, mais do que o pensamento proposicional, e estimular uma resposta do indivíduo que vai além de um entendimento meramente cognitivo. Por isso que os poemas musicais são tão amados por nós. E os salmos, meus irmãos, são divididos em 7 categorias: lamentações, de graças, hinos de louvor, salmos de histórias da salvação, salmos de celebração e afirmação, salmos de sabedoria e cânticos e de confiança. E eu gostaria de começar hoje o nosso estudo falando do Salmo de número 15. E aí eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. E a palavra de Deus diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor,
que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Bem, para que possamos entender o Salmo 15 do nosso estudo de hoje, vamos dar início a uma breve mensagem lá do Salmo 14, na qual diz que há dois grupos em Israel: os obreiros da iniquidade e a linhagem do justo. Versículo 4 e 5. O primeiro grupo abandonou a lei, mas o segundo grupo constituiu um remanescente fiel que manteve viva a fé em Israel. Hoje a igreja é essa linhagem do justo, os cidadãos da Sião Celestial, aqueles que devem fazer diferença neste mundo. O Salmo 10 e 11 concentra-se no que não são aceitáveis ao Senhor, enquanto o Salmo 15, que vamos estudar, descreve os que são aceitáveis e estão convidados a habitar em seu tabernáculo. É possível que o Davi tenha escrito esse salmo em sua segunda bem-sucedida tentativa de levar a Arca da Aliança para o Monte Sião, onde foi colocado numa tenda. Os rabinos ensinavam que havia 613 mandamentos que o povo judeu deveria obedecer, a fim de ser justo. Imagina tudo isso. Mas esse salmo reduz o total dos mandamentos para 11. E Miqueias fala de 3, Abacuque 2,4 cita apenas uma: fé, pois a fé em Cristo é o único caminho para o perdão dos pecados e o acesso à presença do Senhor. O salmo não diz coisa alguma sobre a oferta de sacrifícios, pois os israelitas espirituais sabiam que a salvação se dava em função da sua fé pessoal. É importante, meus irmãos, observar que o salmo não é uma prescrição para ser salvo, mas uma descrição de como as pessoas salvas devem viver a fim de agradar a Deus e ter comunhão com Ele, por meio da oração, afirmativas e negativas. A lista apresenta várias qualidades que devem estar presentes em todas as áreas da vida, em todo o tempo. Os cristãos que desejam ter comunhão profunda com Deus devem seguir o exemplo de Davi e preencher 3 requisitos pessoais, sendo o primeiro desses requisitos buscar a presença de Deus, no versículo 1 do Salmo 15. Depois que seus homens tomaram o monte Sião, Davi o transformou no local da sua residência no santuário de Deus, e Jerusalém tornou-se a cidade de Davi. O tabernáculo, o trono e o santo monte deveriam ficar juntos. Para o cristão de hoje, o monte Sião vai se referir à cidade celestial, onde o povo de Deus habitará para sempre. Davi fez essa pergunta porque amava muito a casa do Senhor e desejava de todo o coração conhecer melhor a Deus e ter uma comunhão mais profunda com Ele. Os sacerdotes daquela época tinham livre acesso à casa do Senhor, mas apesar de ser rei, Davi não possuía esse mesmo privilégio. Se observar no seu texto, o verbo habitar quer dizer permanecer temporariamente como um estrangeiro, enquanto o verbo morar refere-se a viver em caráter permanente num determinado local. Porém, nesse caso, é bem provável que os verbos sejam sinônimos, uma vez que conheciam a hospitalidade do Oriente. Davi sabia dos benefícios de morar na casa do Senhor. Ele desejava desfrutar comunhão com Deus e receber proteção e provisão do Senhor. No hebraico é interessante, o termo morar é shakan, que dá origem à palavra Shekinah, bem conhecida aí, que a gente já ouviu falar várias vezes, que se refere à presença, à habitação da glória de Deus no santuário. E o maior desejo que Davi tinha era estar com Deus lá no céu, e habitar em sua casa para sempre, pois Deus é o nosso lar eterno. Mas, meus irmãos,
nós hoje podemos desfrutar da comunhão íntima com Deus por meio de Jesus Cristo. Espero que tenha compreendido o primeiro ponto de nosso salmo, buscar a presença de Deus. Já no segundo, vamos aprender sobre obedecer às leis, a palavra de Deus, versículo 2 a versículo 5a. O versículo 2 cita 3 áreas fundamentais da vida de um caráter irrepreensível, uma conduta reta e palavras verdadeiras aplicadas de modo prático e específico nos versículos 3a e 5a. Tendo essas 3 virtudes básicas, procuramos desenvolvê-las em todas as áreas da nossa vida. Se assim fizermos, seremos obedientes ao Senhor. Se você observar o verbo viver, praticar e falar, encontra-se no presente do indicativo, mostrando que o cristão devoto obedece ao Senhor a todo tempo e sempre procura agradá-lo. Falando de integridade e de um caráter irrepreensível, o versículo 2, versículo 4, tanto na opção A e B, aquilo que somos determina em grande parte aquilo que fazemos, dizemos, de modo que a primeira ênfase é sobre o caráter piedoso. Ser irrepreensível não significa ser impecável. Você não pode errar, será? Pois não há pessoa alguma na terra sem pecado no seu nosso Senhor Jesus Cristo, que por aqui passou. O caráter irrepreensível diz respeito à sua solidez, integridade e lealdade total a Deus. Um exemplo, Noé era irrepreensível e Deus admoestou o próprio Abraão a ser perfeito, ou seja, dedicado inteiramente ao Senhor. Quem possui integridade honra os que também são íntegros e que temem ao Senhor. Não é enganado por bajuladores, nem seduzido pelos depravados. Quando pessoas piedosas apoiam as palavras e atos dos ímpios, trazem confusão para a igreja. E como fonte que foi turvada, assim é o justo que segue ao perverso. Provérbios 25, 26. No versículo 2a, 5a e 5b, nós vamos falar de honestidade, uma conduta justa. As pessoas que praticam a justiça são honestas em tudo o que fazem e desejam que se faça justiça na terra. Na monarquia israelita da antiguidade, não havia muita coisa que um cidadão comum pudesse fazer sobre juízes corruptos e problemas de extorsão. Na democracia de hoje, pelo menos cada cidadão tem um voto. Alguém definiu política como a administração dos assuntos públicos visando proveito privado. E com muita frequência, esse é o caso no versículo 5. Davi aplicou o princípio da honestidade a 2 áreas: a cobrança de juros exorbitantes e o recebimento de subornos. Essas 2 práticas eram pecados comuns, principalmente no reino dividido, e os profetas pregaram contra as 2. O povo de Israel não tinha permissão de cobrar juros dos seus compatriotas. Olha que maravilha! E os juízes haviam sido advertidos a não aceitar suborno. Meus irmãos, não é possível haver justiça numa terra onde o dinheiro diz aos tribunais o que é certo ou errado. Nos versículos 2c, versículo 3 e versículo 4c, o salmista nos ensina sobre sinceridade, palavras verdadeiras, sendo a verdade a liga que mantém a sociedade unida. Se as pessoas conseguem escapar ilesas das suas mentiras, então todas as promessas, acordos, juramento, compromisso e contrato perdem imediatamente a sua validade. O falso testemunho vão transformar um julgamento numa farsa e provoca o sofrimento do inocente. Porém, devemos fazer a verdade em amor e usá-la como instrumento para construir relacionamentos e também como uma arma para lutar contra a dissimulação. Quando a verdade se encontra no coração,
Os lábios não proferem mentiras, não espalham fofocas, nem atacam os inocentes. As pessoas com um coração sincero guardam seus votos e cumprem suas promessas. O íntegro não precisa usar de juramentos para dar peso às suas palavras. Um simples sim ou não, ele serve para poder comprovar a sua veracidade. A maioria dos problemas em família, entre vizinhos, no escritório e principalmente na igreja, decorre de fofocas e de mentiras propagadas pelos que se dedicam a manter os boatos sempre em circulação. O Senhor deseja que o nosso ser mais interior seja repleto de verdade e que amemos e guardemos a verdade do Senhor. O Senhor é irrepreensível no seu caráter, justo em seus atos e verdadeiro em suas palavras. E Ele deseja que os hóspedes em sua casa tenham essas mesmas características. E aí, para a gente finalizar, vamos encerrar falando sobre o versículo 5, dando ênfase, na qual o salmista vai falar sobre confiar nas promessas de Deus. Pois quem deste modo procede não será jamais abalado. Isso significa que os justos, descritos no Salmo, têm segurança e estabilidade em sua vida e não precisam temer terremotos nem ordem de despejo. O termo abalado vem de uma palavra hebraica que se refere a um tremor violento. Deus promete que os justos não precisam temer, pois estão firmemente fundamentados nas promessas da sua aliança. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Nesses últimos tempos, Deus está fazendo o mundo estremecer, a fim de que os fiéis permaneçam e os infiéis sejam expostos. Jesus encerra o Sermão do Monte, como nós já estudamos na nossa última lição, com uma parábola sobre dois construtores em Mateus 7, versículo 24 e 27, cujos edifícios, que é a nossa vida, foram testados pela tempestade do julgamento. Somente uma dessas estruturas permaneceu firme, a vida da pessoa que fez a vontade de Deus. A vida da piedade sobre a qual Jesus fala no Sermão do Monte é paralela às características da pessoa piedosa descrita aqui no Salmo 15. E nas duas passagens encontramos a promessa: deste modo procede, não será jamais abalado. Que Deus te abençoe através desse estudo, que esse estudo possa edificar a sua vida, que venha ser um tempo oportuno, que venha ser um tempo que você venha meditar na beleza dos salmos e que isso venha trazer crescimento para você. E nesse momento, meu irmão, eu gostaria de orar por você e orar com você, para que isso que nós acabamos de estudar, que essa palavra de Deus venha ser enraizada dentro do seu coração e dentro da sua mente. Deus, muito obrigado pela vida de cada irmão que está assistindo esse vídeo, que esse tempo de estudo da beleza dos salmos, ó Deus, que venha ser um tempo oportuno, um tempo que possamos aprender mais a respeito do Senhor, ó Deus, e que cada palavra, cada estudo venha ter um ato de transformação em nossas vidas. Abençoa a vida de cada irmão que tem passado por dificuldade, ó Deus, que as palavras que são ministradas venham de encontro às necessidades de cada irmão, ó Deus, e que através disso nós possamos também ver o nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, o Salvador de todas as coisas. Muito obrigado por mais esse domingo, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor também abençoe o nosso culto de hoje às 18 horas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e espero você hoje no culto às 18 horas. Você pode fazer a sua inscrição pelo site da Terceira Igreja, lê o protocolo e ali, se você estiver dentro das medidas, que você possa vir ao culto hoje às 18 horas, tá bom? Você vai ser muito bem recebido. Estamos preparados para poder receber você com álcool em gel e com todas as medidas necessárias, tá bom, meu irmão? E você que não pode vir,
não deixa de nos acompanhar através do YouTube e dos canais da Terceira Igreja, tá bom? Que o Senhor continue te abençoando e tenha um ótimo domingo.